Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos a mais uma lição do livro Jesus no Lar. Hoje, a nossa lição é a de número 48. E Neio Lúcio, Espírito, nos traz essa lição que tem como título O Proveito Comum. Mais uma daquelas reuniões em casa de Pedro, onde Jesus carinhosamente nos deixou essas lições para o nosso aprendizado eterno, né? Vamos a ela. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do Reino Celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência ao Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo Jesus, tomando a palavra, explanou: certo filósofo mergulhado nos estudos da redenção divina possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui a fonte jorra de firmamento. Aqui a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria desse chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marchavam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não a beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém,
cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censure o manancial do socorro celeste. Cada homem recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao seu Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. É uma lição para que nós possamos ter esse cuidado conosco, né, de não termos essas mesmas atitudes de impaciência, né, que os apóstolos começaram a ter com relação aos ensinamentos que são passados para todos nós e que muitas vezes nós nos achamos com sabedoria o bastante para agir, para querermos que o outro, ao ouvir os ensinamentos de Jesus e de Deus, nosso Pai, ele se modifique sem relutância, que ele procure caminhos melhores, que ele não use o nome do Senhor em vão, que ele não abuse daquilo que ele aprendeu, que ele respeite a Deus e a Jesus. E nós ficamos em cima dos nossos irmãos, muitas vezes, como esses apóstolos naquela época, né? Porque nós achamos que não é possível que, aprendendo as coisas do alto, nós ainda possamos não nos adaptarmos a elas, não fazermos aquilo que devemos fazer em nosso benefício e em benefício do outro, como se nosso caminho já fosse, trilhado com retidão, o que não acontece ainda até hoje. E nós esquecemos com essas atitudes que o comando do que é colhido de cada irmão em todos os estágios de evolução, que são diversos esses estágios, é de Deus, né? Nós ficamos achando
que tudo aquilo que nós passamos para o outro, nós temos que recolher naquele momento, nós temos que ver resultados, nós temos que usufruir daqueles resultados, como se Deus agisse assim conosco. Deus está a todo momento sabendo o que nós já sabemos, consciente, né, do que nós já aprendemos e que ainda não colocamos em prática. Então, por que cobrar do outro? Né? Por que cobrar o melhor do outro se nós ainda estamos caminhando tão capengamente, né, na direção dele ainda? E nós precisamos também, como ele fala aqui, jamais censures o manancial do socorro celeste. O que nós fazemos, né? Porque nós queremos que os outros se modifiquem rápido. Porque o socorro de Deus, ele está em todos os lugares. Nós nem imaginamos os diversos lugares que o socorro de Deus chega. Em todos, onde há a sua criação. Né? Nós, lendo esse estudo, pensamos até no filme que passou de Chico Xavier e de Divaldo Franco. Divaldo passava em frente a um postíbulo, né, numa casa das mulheres, e ele escutou choro de criança. E ele, novo ainda, né, quem assistiu sabe, entrou lá naquele lugar onde as mulheres se vendem, e foi ver porque que tinham crianças lá dentro chorando. E ele viu que tinham mulheres lá que tinham seus filhos que não tinham com quem deixar. E Divaldo, conversando com elas, sem julgamentos, né, com a autorização delas, passou a levar as crianças para ficar com ele, né, em sua casa, para que elas pudessem trabalhar. Então é isso, você vê o que não está dentro da lei de Deus ser feito pelas pessoas, mas nós não temos que julgar, nós precisamos acolher, né? Nós precisamos entender que aquilo ali é um processo, que aquilo ali é um estágio e que logo aquelas irmãs estarão em outro estágio de evolução da vida dela, como acontece conosco. Estamos todos caminhando. E as irmãs passaram a ter carinho por Divaldo, pelo bem que elas receberam dele, sem nenhuma cobrança, sem nenhum julgamento. O mesmo aconteceu com Chico Xavier, que também passou a frequentar uma casa das mulheres, na época dele, e começou a fazer o culto do lar com as mulheres, lá no prostíbulo, começou a fazer o culto do lar com elas. E elas passaram a amar Chico Xavier. Chico sofreu tentações, elas, né, queriam usar o Chico como homem, mas Chico, como sempre, né, imbatível na sua moral, a intenção dele ali era unicamente ajudá-las. E com o culto do lar, certamente, com o culto do lar que ele passou a fazer com elas diariamente, ele conquistou o coração delas, a amizade delas, e aquilo está lá guardado, sem julgamentos também. É isso que nós precisamos aprender, né? Aquilo que a gente está passando para o outro, não somos nós que vamos colher, não tem que ser nós. Nós nos achamos muito, eu me acho, né? Eu me acho, então eu vou colher aquilo. Não, nós ainda estamos muito rasinhos, ainda estamos com a nossa moral muito pouco elevada para querer colher esses benefícios. Nós estamos plantando alguma coisa com as nossas atitudes, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com o nosso ouvido, ouvindo quem queira chegar a nós para conversar, ajudando de todas as formas possíveis os nossos irmãos do caminho na presente encarnação. Mas é Deus que vai fazer todo o trabalho maior dentro do coração de todos nós. Tudo que nós estamos usufruindo nesse momento
para que mais tarde floresça ainda melhor em nossas vidas, é Deus. É Deus que está cuidando de nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, então nós temos que respeitar isso, não acharmos, como os discípulos estavam achando, que eles não podiam, que eles estavam julgando, né, o comportamento dos outros. E é o que nós ainda fazemos. É o nosso hábito ainda, nos dias de hoje, o julgamento, antes do acolhimento. Então, outro dia eu estava assistindo uma palestra onde o rapaz falou que nós ainda temos esses comportamentos porque nós ainda nos colocamos muito, esses comportamentos de julgamento e de muitos outros, porque nós ainda não estamos munidos de Deus dentro de nós. Nós precisamos nos acostumar mais a olhar toda a criação de Deus, observar o sol, a chuva, observar nosso corpo, tudo de bom que Deus nos traz, a nossa família, a perfeição com que tudo que vem de Deus é tranquilo, é harmonioso em nossa vida. Tudo que não é harmonioso em nossa vida não vem de Deus, vem das nossas próprias ações. Então, o que nós precisamos aprender a fazer? Trazer Deus para dentro de nós. E, consequentemente, sem muitos esforços, nós vamos modificando aos poucos os nossos sentimentos, né? Para melhor, claro. Mas isso é um exercício, precisa ser diário, para que a gente se acostume a conversar com Deus, a trazer Ele para dentro de nós, porque Ele está conosco. Nós é que precisamos trazer Ele para dentro de nós, não é mesmo? Conversar com Ele, pedir conselhos. Uma coisa também que nós fazemos, um mau hábito que nós ainda temos, né? Muitas vezes nós temos o hábito de dizer: eu já fiz tudo o que eu podia fazer para aquela pessoa, agora eu entrego para Deus. E refletindo em tudo isso, nessas lições, no que nós escutamos em palestras, a gente vai vendo que nós precisamos mudar isso, esse comportamento nosso, e botar Deus à frente do que nós vamos fazer, daquela situação que está na nossa vida naquele momento. E depois começarmos a fazer a nossa parte com Ele, com a certeza de que nós estamos buscando a Ele primeiro para nos ajudar, para nos intuir, para nos mostrar o melhor caminho. E não como muitas vezes nós fazemos, pela força do hábito. Eu faço tudo o que eu posso. Agora que eu não posso mais, eu vou buscar a Deus para Ele fazer por mim, porque eu não posso mais. Eu tenho que ter consciência que eu não posso desde o início, que eu preciso dEle o tempo todo e chamá-lo antes para me ajudar a resolver aquela situação, a estar na minha vida, em qualquer situação. Esse aprendizado vai aos poucos, fazendo com que o nosso sentimento vá amenizando, que nós paremos de cobrar tanto do outro, que nós entendamos que é Deus que cuida. Nós trabalhamos para Ele. Nós estamos crescendo porque Ele está nos dando essas oportunidades. E não acharmos que nós podemos mais do que Ele. Porque isso é muita infantilidade nossa ainda. Buscar a Ele, buscar a Deus. E olha o que Jesus fez. Jesus abençoou os discípulos e retirou-se. Isso é muito importante, porque nós abençoamos as pessoas, nós aconselhamos e ficamos ali esperando o que ela vai resolver daquela situação. Jesus não. Ele abençoou o final da história e retirou-se para as margens, fitando, pensativo, as constelações. Foi admirar Deus, foi conversar com Deus, foi agradecer a Deus. Mas ele não ficou lá, ele abençoou. Olha que aprendizado bacana para nós. Fazer e passar. E não ficar esperando
retribuição, agradecimentos, para ver o comportamento do outro, se vai melhorar ou não, porque isso não é mais conosco. Se ele vai melhorar ou não, é com ele e com Deus, não é mais conosco. Então, vamos nos acostumar a abençoar e passar. Fiquem com Deus, uma boa semana, bom estudo e até a próxima sexta-feira.